A primeira coisa que sentiu foi o frio. Um vento cortante roçava seu rosto, e o cheiro de lixo úmido impregnava o ar. Quando abriu os olhos, tudo parecia fora de lugar. O mundo ao redor era um borrão de sombras e luzes trêmulas. Ele piscou algumas vezes, tentando ajustar a visão. Onde estava? Quem era? A dor latejava na parte de trás de sua cabeça. Levou a mão ao couro cabeludo e sentiu um corte fino, ainda úmido. Tentou puxar alguma memória, qualquer lembrança que lhe dissesse o que tinha acontecido, mas sua mente era um deserto silencioso. Olhou para as próprias roupas. Um paletó escuro, sujo e amarrotado, cobria uma camisa branca manchada. O relógio em seu pulso estava parado às 21h46. Foi então que percebeu o peso em seu bolso. Seus dedos encontraram um pequeno objeto de couro envelhecido, um diário. Suas mãos tremeram ao abri-lo, sentindo a textura gasta das páginas. A maioria estava em branco, mas, à medida que folheava, algo começou a acontecer. Palavras começaram a se formar sozinhas diante de seus olhos, como tinta emergindo do nada. Vá para o Café Aurora. 22 horas. Seu coração disparou. Isso significava que alguém sabia onde ele estava. Alguém estava esperando por ele. Cambaleando, ele se levantou. Saiu do beco, os pés firmes no asfalto rachado, e olhou ao redor. A cidade era um mosaico de luzes e silhuetas indistintas. O neon piscante de um bar iluminava um letreiro quebrado, enquanto carros passavam, indiferentes à sua confusão. Respirou fundo. Não sabia quem era, não sabia por que estava ali, mas uma coisa era certa: se quisesse respostas, tinha que chegar ao Café Aurora. O letreiro do Café Aurora piscava fracamente, iluminando a calçada molhada. O lugar era pequeno, com janelas empoeiradas e uma porta de madeira desgastada. Do lado de dentro, poucas pessoas ocupavam as mesas, conversando em murmúrios baixos. O cheiro de café forte se misturava ao aroma adocicado de tabaco envelhecido. Ele entrou hesitante, sentindo os olhos de alguns clientes recaírem sobre ele. Suas mãos estavam suadas. O que exatamente esperava encontrar ali? Caminhou até o balcão e limpou a garganta. Preciso de um café, disse, tentando soar natural. O garçom, um homem baixo de cabelos grisalhos, olhou para ele com uma expressão estranha. Uma mistura de surpresa e medo. Aqui está. O garçom colocou o café sobre o balcão, mas, junto à xícara, deslizou discretamente um pequeno pedaço de papel dobrado. Ele pegou o bilhete sem pressa e o abriu sob a mesa. Saia daqui agora. Eles estão observando. Seu corpo enrijeceu. O diário o havia mandado ali, mas agora alguém estava dizendo para fugir? Levantou o olhar e percebeu algo que antes não tinha notado. 2 homens de terno, sentados perto da janela, cochichavam enquanto lançavam olhares discretos em sua direção. O coração disparou. Eles estavam ali por causa dele. Tentando não chamar atenção, ele se levantou, caminhando lentamente em direção à porta. Ao passar pelo garçom, ouviu um sussurro apressado. Rua dos Laranjais, 105. Vá agora. Não teve tempo de processar a informação. Assim que saiu para a calçada, ouviu o arrastar de cadeiras atrás de si. Eles estavam vindo. O vento frio cortou seu rosto quando ele começou a andar depressa, o mais naturalmente possível. Ouvia passos acelerando atrás dele. Virou a esquina e, sem pensar, disparou em uma corrida frenética. O diário ainda estava firme em seu bolso, como se fosse a única coisa que lhe dava direção. O medo pulsava no peito. Ele não sabia quem era, não sabia quem o perseguia. Mas sabia de uma coisa: tinha que chegar à Rua dos Laranjais, 105. A Rua dos Laranjais era estreita e escura, com postes de luz intermitentes que lançavam sombras distorcidas nas paredes úmidas. O número 105 era um prédio antigo, com a pintura descascada e janelas trancadas. Ele hesitou por um segundo antes de empurrar a porta de ferro, que rangeu em protesto. O interior estava mergulhado no silêncio. O cheiro de mofo e madeira envelhecida pairava no ar. Ele tateou a parede até encontrar um interruptor. A luz fraca revelou uma sala vazia, com móveis cobertos por lençóis brancos. No canto, uma estante velha, repleta de livros empoeirados. Então, viu sobre a mesa um pequeno porta-retratos virado para baixo. Seu coração martelava enquanto ele o pegava com dedos trêmulos. Virou a moldura e sentiu um choque percorrer seu corpo. Na foto, ele estava ao lado de uma mulher e uma criança. Seu braço envolvia os ombros da mulher, e seu sorriso parecia genuíno, mas completamente estranho para ele. No verso da foto, um nome rabiscado com tinta azul, Clara.
Assim que tocou o papel, uma imagem invadiu sua mente. Um café quente sendo servido. Risadas suaves. O cheiro doce de baunilha misturado a perfume floral. Promete que vai voltar. Uma voz feminina perguntou, e ele ouviu sua própria resposta, suave, mas hesitante: eu prometo. A lembrança durou apenas um segundo, mas foi intensa o suficiente para fazê-lo cambalear para trás. Sua mente não estava vazia, havia algo ali, enterrado, esperando para ser desenterrado. Antes que pudesse processar o que sentia, um estalo ecoou pelo apartamento. Alguém estava ali. Ele se virou a tempo de ver uma sombra se movendo no corredor. Um segundo depois, a porta da frente se escancarou e passos pesados invadiram o lugar. Sem pensar, ele segurou o diário e a foto e correu para os fundos do apartamento, pulando por uma janela antes que pudessem alcançá-lo. Enquanto desaparecia na noite, uma certeza crescia dentro dele: Clara era a chave para tudo. E ele precisava encontrá-la. A busca por Clara o levou a um bairro afastado, onde as luzes da cidade não chegavam. A casa era simples, com janelas fechadas e cortinas pesadas. Ele hesitou antes de bater na porta. O nome dela ainda ecoava em sua mente, carregado de um peso que ele não compreendia. A porta se abriu apenas o suficiente para revelar uma mulher de cabelos escuros e olhar cauteloso. Seus olhos se arregalaram ao vê-lo, e por um instante, ela pareceu congelar no tempo. Meu Deus! Sussurrou, recuando um passo. Você deveria estar morto. O choque na voz dela fez seu estômago revirar. Ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Clara? Perguntou, testando o nome nos lábios, como se pertencesse a outra pessoa. Ela o encarou, os olhos brilhando entre raiva e espanto. Você desapareceu. Sua voz agora estava carregada de emoção contida. E agora simplesmente aparece aqui, como se nada tivesse acontecido. Ele abriu a boca para responder, mas nada veio. Como explicar que não fazia ideia do que acontecerá? Eu não lembro de nada. A confissão saiu mais frágil do que ele queria. Clara hesitou, estudando seu rosto como se procurasse uma mentira. Então, antes que pudesse dizer algo, um estampido seco cortou a noite. Vidro explodiu atrás deles. Tiros. O instinto falou mais alto. Ele agarrou Clara pelo braço e puxou-a para dentro. Outro disparo atravessou a porta, estilhaçando madeira. Temos que sair daqui, ele disse, sentindo o coração martelar. Clara, ainda atordoada, pegou uma chave sobre a mesa e correu para a porta dos fundos. Eu tenho um carro, disse, ofegante. Mas se quiser respostas, melhor você sobreviver antes. Eles saíram pela porta de trás e dispararam pela viela escura, com os passos de seus perseguidores ecoando atrás deles. Enquanto fugiam, uma certeza cresceu dentro dele: alguém não queria que ele lembrasse do passado. E faria qualquer coisa para impedi-lo. O motor do carro rugiu quando Clara girou a chave na ignição. Os faróis cortaram a escuridão, iluminando a estrada vazia à frente. Ele olhou pelo retrovisor e viu duas silhuetas saindo da casa, armas em punho. Um segundo depois, os tiros começaram. Abaixe a cabeça! Clara gritou, acelerando enquanto o vidro traseiro se estilhaçava. O carro guinou para a esquerda, derrapando no asfalto molhado antes de ganhar velocidade. Ele respirava pesado, tentando processar tudo. Olhou para Clara. O maxilar dela estava travado, os olhos fixos na estrada. Você disse que eu desapareci. O que aconteceu comigo? Perguntou, sem conseguir esconder a urgência na voz. Clara apertou os dedos no volante. Você trabalhou para uma organização secreta, disse, sem rodeios. Eu tentei avisar para sair, mas você não me ouviu. Então, um dia, você sumiu. Ele sentiu um frio na espinha. Que organização? Ela respirou fundo antes de continuar. Eu não sei tudo. Mas você descobriu algo importante. Algo que não deveria. E então, tomou uma decisão drástica. Ele franziu a testa. Que decisão? Clara desviou o olhar por um segundo. Quando voltou a falar, sua voz estava mais baixa. Você decidiu apagar sua própria memória. O silêncio entre eles ficou pesado. Ele engoliu em seco. Era difícil acreditar, mas, ao mesmo tempo, algo dentro dele dizia que fazia sentido. Por quê? Sussurrou. Clara apertou o volante. Talvez Vicente tenha essa resposta. O nome surgiu como um raio na mente dele. Vicente. Ele não sabia quem era, mas sentia que precisava descobrir. Antes que pudesse perguntar mais, o diário começou a formigar em seu bolso.
Ele o puxou rapidamente e abriu. As palavras surgiram diante de seus olhos, escritas como se alguém as tivesse acabado de rabiscar. Encontre Vicente. Ele sabe a verdade. Ele fechou o diário e olhou para Clara. Onde ele está? Clara acelerou ainda mais. Eu sei onde procurar. Mas se Vicente ainda estiver vivo, isso significa que estamos correndo contra o tempo. E, pela primeira vez, ele teve certeza de que a verdade estava muito mais perto do que imaginava. A estrada sinuosa levava a uma cabana escondida no meio da floresta. O céu começava a clarear no horizonte, tingindo as nuvens de tons alaranjados. Clara desligou o motor e respirou fundo. Se Vicente estiver aqui, ele não vai facilitar. Sua voz era firme, mas carregada de um temor contido. Ele assentiu, sentindo o peso do momento. Seu peito estava apertado. Quem era Vicente? E por que ele sabia tanto sobre sua vida? Eles saíram do carro e caminharam até a porta da cabana. Ele ergueu a mão para bater, mas antes que pudesse tocar a madeira, a porta se abriu. Um homem alto, de barba grisalha e olhar severo, os observava do batente. Você finalmente chegou, disse Vicente, sua voz grave e firme. Ele sentiu um arrepio. Havia algo familiar naquelas palavras, como se já as tivesse ouvido antes. Quem sou eu? Perguntou, sem rodeios. Vicente o observou por um momento antes de se afastar, dando espaço para que entrassem. A cabana era simples, com poucos móveis e uma lareira acesa. Vicente se sentou em uma poltrona de couro surrado e fez sinal para que se acomodassem. Seu nome verdadeiro é Gabriel Costa, começou Vicente. Você era um agente de uma organização chamada Orion. Mas há um ano, descobriu algo que não deveria. Gabriel sentiu um nó na garganta. O que eu descobri? Vicente pegou um envelope sobre a mesa e o deslizou na direção dele. Gabriel abriu com dedos trêmulos e encontrou uma foto dentro. Seu coração quase parou. Na imagem, ele estava ao lado de Clara e da criança da foto que encontrara no apartamento. Mas havia algo diferente. Ele vestia um uniforme preto, com um emblema prateado no ombro. Orion te usou por anos, continuou Vicente. Mas quando descobriu que eles estavam por trás de experimentos ilegais, decidiu sair. O problema é que ninguém sai da Orion com vida. Gabriel sentiu sua respiração falhar. Então eu apaguei minha própria memória para escapar? Vicente assentiu. E deixou pistas para encontrar a verdade caso um dia precisasse. O silêncio se instalou na sala. Gabriel olhou para Clara, que tinha lágrimas nos olhos. Você queria proteger a nós dois, sussurrou ela. Antes que pudessem dizer mais alguma coisa, um barulho cortou o silêncio. O som distante de pneus esmagando a terra. Vicente se levantou de imediato. Eles nos encontraram. Gabriel fechou os olhos por um segundo. Agora ele sabia quem era. Mas será que ainda havia tempo para escapar? O som dos pneus rangendo sobre o cascalho se aproximava cada vez mais. Vicente correu até a janela, espiando pela cortina espessa. Eles estão chegando, murmurou, com uma expressão tensa. Vocês precisam sair daqui agora. Clara olhou para Gabriel, os olhos cheios de uma mistura de medo e determinação. Eles estavam na linha de frente agora, não havia como voltar atrás. A verdade estava à vista, mas a ameaça também. O que vamos fazer? Perguntou Gabriel, a voz mais firme do que ele se sentia por dentro. Vicente foi até uma prateleira e retirou uma pequena caixa metálica, que entregou a Gabriel. Era leve, mas o conteúdo parecia precioso. Isso é o que você precisa para derrubar Orion de uma vez por todas, disse Vicente, com um olhar grave. Mas só você pode usar. Só você tem a chave para isso. Gabriel olhou para a caixa, sentindo o peso de suas palavras. Ele sabia que o momento de tomar uma decisão crucial havia chegado. O que é isso? Perguntou, franzindo a testa. Vicente olhou para ele, sério. Dentro está a chave para os registros secretos da Orion. Se você conseguir ativá-la, todo o sistema deles será comprometido. Mas, Gabriel, há um risco. Se você fizer isso, perderá tudo. Não haverá como voltar. Não haverá mais como apagar as memórias. E, o mais importante, você estará visível para todos que procuram por você. Aquelas palavras caíram sobre Gabriel como um peso imenso. A escolha estava diante dele, clara e inescapável. Ele olhou para Clara, que estava em silêncio, esperando sua decisão. Se você fizer isso, pode nos colocar em perigo ainda mais, ela disse, quase sussurrando. Mas eu confio em você. Se você acredita que é o certo,
eu vou estar ao seu lado. Gabriel sentiu seu coração apertar. Ele havia perdido tanto. A memória, a identidade, o propósito. Mas agora, ele estava à beira de algo maior do que ele imaginava. A verdade estava ao alcance das mãos. Ele podia derrotar Orion e dar uma chance para que ele e Clara vivessem em paz. Mas isso significava arriscar tudo. Ele olhou para Vicente. Onde eu ativaria isso? Vicente apontou para um mapa espalhado sobre a mesa. Em qualquer local de alta segurança da Orion, mas o mais próximo está na estação subterrânea em São Gabriel. Você vai ter que ser rápido e preciso. Gabriel olhou mais uma vez para Clara, vendo seu rosto refletido no brilho da decisão que já tomara. Não havia mais volta. Ele já tinha perdido muito, mas agora ele estava pronto para ganhar a batalha. Vamos fazer isso. A voz de Gabriel era uma mistura de certeza e resignação. O plano estava traçado, e agora não havia mais tempo para hesitar. Eles precisavam agir. Quando ele virou-se para a porta, sentiu a tensão aumentar no ar. O perigo estava mais próximo, e a decisão de enfrentá-lo estava tomada. O futuro de todos estava agora nas suas mãos. Ele pegou a caixa, colocou-a no bolso e, com um último olhar para Clara, abriu a porta. Era hora de confrontar a Orion. A estrada em direção a São Gabriel parecia interminável. O carro avançava pela madrugada, as luzes fracas das cidades pequenas piscando como estrelas distantes. Clara e Gabriel não trocaram palavras durante o trajeto. O silêncio estava pesado, como se ambos soubessem que o que estava por vir mudaria suas vidas para sempre. O relógio no painel marcava 3h45 da manhã. Gabriel sentia o peso da caixa em seu bolso, o frio metálico de um futuro incerto. A estação subterrânea de São Gabriel era um local de alta segurança, mas isso não era mais um obstáculo. Ele já havia perdido demais para continuar se escondendo. A missão agora estava clara: destruir a Orion e, se necessário, se sacrificar para que isso fosse possível. Estamos quase lá, disse Clara, sua voz quebrando o silêncio. Ela olhou para Gabriel, tentando ler sua expressão. Ele parecia focado, mas seus olhos estavam cansados. Vai dar certo, Gabriel. Eu sei que vai. Ele a olhou e forçou um sorriso. Eu tenho que acreditar que sim. Sua voz estava tensa, mas a confiança de Clara o impulsionava. O carro parou em frente a uma pequena estação de combustível. Gabriel olhou pela janela, notando a escuridão que envolvia o local. Não havia muitos carros estacionados ali. Ele sentiu que algo estava errado. Clara também percebeu. Algo não está certo, disse ela, olhando pela janela. Antes que Gabriel pudesse responder, ouviu o som distante de motores, como se vários carros estivessem se aproximando rapidamente. Eles nos encontraram, murmurou Gabriel, com o peito apertado. Clara não hesitou. Ela arrancou o carro para fora do posto e acelerou na direção da estação subterrânea. O plano ainda estava em pé, mas a perseguição agora era implacável. O som dos motores se intensificou atrás deles. Claramente, os homens de Orion estavam próximos. Gabriel olhou para Clara, seus olhos fixos na estrada, e sentiu um instinto primal se acender dentro dele. A estação está logo à frente, disse ele, olhando o mapa que Vicente lhe entregará. Temos que chegar antes deles. Clara não disse nada. Ela apenas apertou o volante, concentrada em cada movimento. O carro voava pela estrada deserta, os faróis iluminando apenas o que estava à sua frente. Finalmente, a entrada da estação subterrânea apareceu à distância. O edifício de concreto estava bem iluminado, com uma segurança visível nas torres ao redor. Gabriel sabia que entrar ali não seria fácil, mas agora não havia outra escolha. Eles precisavam dessa última chance para destruir a Orion. Eles estacionaram o carro rapidamente em uma garagem subterrânea deserta e correram para a entrada. A porta de segurança estava trancada, mas Clara conseguiu acessá-la com uma chave de acesso que ela havia pegado com Vicente. O sistema de segurança estava em funcionamento, mas o tempo estava se esgotando. Vamos! Gabriel disse, puxando Clara para dentro, os passos ecoando nas paredes frias e vazias. Eles desceram por um longo corredor até um pequeno compartimento que parecia ser o ponto de entrada para os sistemas internos. O som de passos pesados atrás deles indicava que estavam sendo seguidos. Eles não tinham mais muito tempo. Clara olhou para Gabriel. Está pronto? Ele segurou a caixa com força. O momento havia chegado. Era agora ou nunca. Estou pronto. Gabriel respirou fundo, encarando o painel de controle à sua frente. O futuro deles estava prestes a ser decidido. A sala estava fria,
e o som dos passos que o seguiam parecia agora distante, quase abafado. Gabriel e Clara se aproximaram do painel de controle, suas mãos tremendo levemente. Gabriel olhou para o dispositivo na sua mão, a chave que Vicente lhe entregará, e sentiu o peso da decisão em seus ombros. Aquela caixa metálica não era apenas a chave para o sistema da Orion, era a chave para sua própria redenção, ou para sua completa destruição. Aqui, disse Clara, apontando para o painel, que estava iluminado por uma série de luzes vermelhas e verdes. Ela pressionou alguns botões rapidamente, e a tela piscou por um momento. Um código complexo apareceu na tela, mas ele estava bloqueado. Gabriel não teve tempo para hesitar. Ele tirou a caixa de seu bolso e inseriu a chave no slot indicado. A tela se iluminou intensamente, e o painel se abriu lentamente, revelando uma série de fios e cabos conectados a um computador central. O sistema estava ativo, mas precisava ser desativado manualmente. Ele sabia que, ao ativar aquilo, não só destruiria a Orion, mas também tornaria seu paradeiro conhecido para todos os inimigos. Eu preciso fazer isso, disse Gabriel, mais para si mesmo do que para Clara. Ele não sabia como, mas sentia que essa era a única forma de finalmente se libertar. Clara colocou a mão no ombro dele. Eu sei que você está fazendo certo. Vamos acabar com isso de uma vez por todas. Gabriel se agachou e começou a conectar os fios, seus dedos tremendo. O sistema da Orion estava em sua frente, e ele precisava destruir tudo, sem deixar rastros. A missão que ele havia começado tanto tempo atrás agora estava prestes a terminar. Mas havia uma parte dele que se perguntava, se isso fosse tão fácil, por que ele havia sido mantido no escuro por tanto tempo? O código se completou na tela, e uma luz verde intensa piscou. Ele pressionou o último botão. A tela se apagou de repente. Mas, ao invés de um alívio, um grito surgiu do fundo do corredor. Não! Gabriel se levantou instantaneamente, a sensação de que algo estava errado batendo forte em seu peito. A porta atrás dele se abriu com um estrondo, e um grupo de homens armados irrompeu na sala. No meio deles estava alguém que Gabriel jamais esperava ver. Vicente! Disse Gabriel, a surpresa estampada no rosto. Vicente olhou para ele com uma expressão fria, quase indiferente. Ele segurava uma arma em uma das mãos, e na outra, um dispositivo que parecia ser a chave para o sistema que Gabriel acabará de desativar. Eu não queria que você soubesse disso, disse Vicente, com um sorriso amargo. Você é a última peça que falta para completar o plano da Orion. O que você acabou de fazer é inútil. Clara olhou de Vicente para Gabriel, seu rosto refletindo confusão e terror. Vicente, você sempre esteve ao lado de Gabriel. Como assim? O que está acontecendo? Vicente deu um passo em direção a eles. Tudo o que fiz foi para garantir que Gabriel cumprisse sua missão. Ele foi preparado para isso desde o início. Eu sou o único que sabe como a Orion funciona. Ele nunca foi um agente, Clara. Ele foi criado para isso. E agora que ele fez o que precisava, está na hora de cumprir o último passo. Gabriel sentiu sua mente girar. Aquelas palavras caíam como pedras pesadas sobre ele. Ele havia sido criado. O que isso significava? Sua identidade inteira estava sendo desconstruída diante de seus olhos. Não, ele murmurou, sentindo um frio crescente dentro de si. Você está mentindo. Vicente sorriu. Não, Gabriel. Você sempre soube que havia algo errado. Agora você vai entender que o seu sacrifício sempre foi parte do plano. Ele deu um passo mais perto, e as palavras de Vicente começaram a se encaixar. Tudo, desde o começo. A perda de memória, as pistas, a confusão. Gabriel não era um homem comum. Ele era uma arma. Você foi criado para destruir a Orion, Gabriel. Mas, antes disso, você precisava acreditar que estava lutando contra ela. O choque foi imediato, a realidade se despedaçando diante dele. Não havia mais volta. Ele estava diante da verdade. A pergunta agora era, o que ele faria com ela? Gabriel estava paralisado. As palavras de Vicente reverberavam em sua mente, como um eco distante, cada vez mais forte, mais difícil de ignorar. Ele olhou para Clara, que estava ao seu lado, claramente tão abalada quanto ele. O que ele estava ouvindo não fazia sentido. Ele se perguntava como tudo isso poderia ser real. Você não pode acreditar nele, sussurrou Clara, seus olhos fixos em Gabriel, como se estivesse tentando alcançá-lo. Gabriel, você não é uma arma. Você é mais do que isso. Mas as palavras de Vicente ainda estavam na sua cabeça. Ele foi criado para destruir a Orion. Ele nunca foi realmente um agente.
Sua própria existência, as memórias que ele reconstruíra, tudo fazia parte de um plano, de uma manipulação cuidadosa. Eu não sou real. As palavras saíram como um sussurro, mas soaram como um grito dentro dele. Vicente riu, o som seco cortando o silêncio pesado da sala. Você nunca foi real, Gabriel. Você foi projetado. Tudo o que você lembra, tudo o que você sente, foi criado para que você pudesse completar sua missão sem hesitar. Não havia outro caminho para a vitória. E agora, sua missão chegou ao fim. Clara deu um passo à frente, entre Gabriel e Vicente, sua voz desafiadora. Você está errado, Vicente. Ela gritou. Gabriel é real. Ele pode ter sido criado para isso, mas ele escolheu seu próprio caminho. Ele decidiu lutar contra tudo o que a Orion representa. E ele não vai fazer o que você está pedindo. O ambiente estava tenso, como se a sala inteira estivesse prestes a explodir. Gabriel sentiu o peso de sua própria identidade esmagando-o. Cada palavra que Vicente dizia parecia remover outra camada de sua humanidade, deixando-o nu e vulnerável, como um fantasma tentando entender seu lugar no mundo. Mas ele não poderia se deixar sucumbir. Ele não poderia aceitar que sua vida fosse uma mentira. Ele havia feito escolhas. Ele havia amado, lutado e acreditado naquilo que era certo. Ele não era uma máquina. Ele era Gabriel Costa, e a última palavra sobre sua vida seria dele. Ele olhou para Clara, que estava à sua frente, protegendo, desafiando Vicente com sua coragem. Algo em seu coração se acendeu. O que quer que fosse que Vicente estivesse tentando fazer com ele, ele não permitiria. Ele havia tomado as rédeas de sua vida, e, se fosse necessário, ele daria sua vida para garantir que a verdade fosse revelada e que a Orion fosse destruída. Você tem razão, Vicente, disse Gabriel, finalmente se recompondo. Eu fui criado. Mas eu não sou mais o que você pensa. Eu escolhi ser quem sou. E a missão que você me impôs, agora é minha. Não a sua. Ele olhou para Clara com uma intensidade renovada. Ela não o havia deixado. Ela acreditava nele. E, com isso, ele encontrou sua força. Ele não lutava mais contra Orion. Ele lutava por si mesmo, por Clara, e pelo que eles podiam construir juntos. O dispositivo que ele ainda segurava em suas mãos começou a brilhar intensamente, como se estivesse esperando por esse momento. Vicente tentou avançar, mas Gabriel o parou com um gesto. Ele tinha o controle agora. Isso não vai acontecer, Vicente. Gabriel se aproximou do painel de controle. Ele sabia o que tinha que fazer. Eu vou destruir a Orion de uma vez por todas. Com um toque final, ele ativou o dispositivo. Uma série de luzes piscou e, em um segundo, a base inteira tremeu. O sistema da Orion estava desintegrando. O futuro da organização estava sendo apagado, uma linha de código após a outra. Vicente tentou reagir, mas já era tarde demais. Gabriel olhou para ele, e sua voz foi firme. Não sou mais uma peça do seu jogo. A base começou a desmoronar ao redor deles, o som de máquinas quebrando e sistemas caindo. Ele sentiu o peso da decisão, mas ao mesmo tempo uma leveza em seu peito. Ele havia feito o que era necessário. Ele havia se libertado. Vamos, Clara, disse ele, pegando a mão dela. Temos um futuro para viver. E, enquanto a base desabava atrás deles, os dois correram para a saída, prontos para enfrentar o que quer que estivesse por vir, juntos. A fuga de Gabriel e Clara não foi fácil. Enquanto a base da Orion desabava, o som das explosões e do colapso das estruturas era ensurdecedor. Mas o que mais se destacava naquele momento era a sensação de liberdade que se fazia presente pela primeira vez em muito tempo. A vida deles agora estava em suas mãos. Corriam pelo corredor estreito e escuro, as luzes piscando e apagando conforme o sistema da base caía em ruínas. O ar estava denso, o cheiro de fumaça misturado com o estalo das chamas que tomavam o prédio. Gabriel sentiu uma dor no peito, não física, mas emocional. Ele sabia que ali, naquele momento, encerrava-se um ciclo de sua vida, um ciclo que havia sido moldado pelas mentiras e manipulações da Orion. Mas isso não importava mais. O que importava agora era o futuro. Clara estava ao seu lado, o rosto suado, os olhos fixos na saída. Eles podiam ver a luz da manhã se aproximando, iluminando a escuridão que o cercava. Era uma promessa de algo novo. Estamos quase lá, disse Clara, a voz ainda tensa, mas com uma esperança crescente. Ela sabia que, após o que haviam enfrentado, nada poderia ser mais difícil do que a batalha que acabavam de vencer. Gabriel assentiu, sem dizer uma palavra. Ele estava exausto, mas algo dentro dele ainda queimava com força.
Ele havia destruído a Orion, mas o mais importante, havia tomado posse de sua vida, de seu destino. Ele não seria mais uma ferramenta em um jogo cruel. Ele era livre. Quando chegaram à saída, o mundo lá fora parecia silencioso demais para o caos que haviam deixado para trás. O céu estava claro, e o sol começava a se erguer no horizonte. Eles estavam em uma pequena cidade, distante de tudo o que a Orion representava. Era um lugar tranquilo, onde poderiam finalmente respirar. Clara olhou para ele, seus olhos suavizando ao vê-lo parado, olhando para o horizonte. "O que vamos fazer agora, Gabriel?" Ela perguntou com uma expressão serena, mas ainda marcada pela tensão dos últimos dias. Ele respirou fundo e olhou para ela. "Agora, Clara, agora é nossa vez de viver. Não sabemos o que o futuro nos reserva, mas pelo menos ele será nosso para construir. Não vou mais fugir. Não vou mais me esconder. Vou aprender a viver com quem eu sou." Clara sorriu levemente, tocando seu braço. Ela sabia o quanto essa declaração significava para ele. Ela sabia que o caminho não seria fácil, mas ao menos ele agora estava decidido. Eles estavam prontos para enfrentar qualquer coisa juntos. O sol se erguia completamente no céu, e o dia começava a nascer de uma nova forma, um começo para ambos. Gabriel olhou para Clara, seus olhos cheios de gratidão e algo mais, um sentimento que ele agora entendia bem. Ele nunca havia se sentido tão vivo. Pela primeira vez, ele sabia quem era e para onde queria ir. "Vamos começar de novo, juntos." E assim, com o peso de tudo o que haviam enfrentado e conquistado, Gabriel e Clara seguiram em frente. Eles não sabiam exatamente o que o futuro traria, mas estavam certos de uma coisa: o que quer que fosse, eles enfrentariam juntos, com coragem, determinação e liberdade. E, enquanto caminhavam para um novo começo, a verdade que havia sido enterrada ao longo dos anos finalmente se dissipava, permitindo que eles respirassem pela primeira vez. Um novo capítulo de suas vidas estava prestes a começar.